Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos finalizar o nosso assunto sobre energia. E hoje nós vamos ver o último capítulo do nosso livro que fala sobre matriz energética brasileira, que na verdade a gente já vem falando aí ao longo desse penúltimo capítulo, né, que são os recursos naturais. Então a gente acabou falando bastante, né, sobre essa matriz energética, mas hoje a gente vai focar um pouquinho nessa produção brasileira, tá bom? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui dois gráficos que estão no livro de vocês. Deixa eu só situar aqui a página, que é a página 246, tá? Na página 246 ele coloca, né, a composição da matriz energética brasileira. Então aqui nesse gráfico nós conseguimos observar todas as matrizes energéticas, que compõem aí essa produção de energia no Brasil, tá? Então a gente pode perceber, vamos analisar esse gráfico de pizza, que além de ter essa divisão, tá bem colorido, então ajuda bastante a gente a visualizar, a entender. Então ele coloca ali que 36,4% é de produção de petróleo e seus derivados. Ali em lilás, 13%. Nós temos o gás natural. Depois, 5,7% ali em laranja, nós temos o carvão mineral e coque. Em rosa, nós temos ali o urânio com 1,4%. Estou indo no sentido anti-horário, tá, turma? Ali, pequenininho, quase não existindo ali, 0,6%, nós temos outras não renováveis, tá bom? Então, outros aí como nós temos, enfim, outros minérios, enfim, que são utilizados. Depois ali em azul, 12% nós temos a hidráulica. Em amarelo, 8% temos lenha e carvão vegetal. Depois em cinza, 17% derivados da cana-de-açúcar, que a gente sabe principalmente a utilização do bagaço, né, da cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica. A gente vai ver essa diferença agora. E outras renováveis, ali 5,9%. Então a primeira coisa que a gente observa nesse mapa é o que eu já tinha comentado com vocês, a diferença das matrizes renováveis e não renováveis. Então nós temos aqui, por exemplo, o petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, que são produtos, né, energéticos, ou seja, são recursos minerais não renováveis, porque eles não vão se encontrar com facilidade, não vão se renovar na natureza. A gente também não tem como produzir, como é o caso ali, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Então, quando a gente conseguir preparar o solo, a gente vai conseguir plantar a cana-de-açúcar, então ele se renova, né? A água, ela tem um ciclo, então a gente também consegue ter esse fluxo. Então, a gente tem aí essa principal diferença, né, de renováveis e não renováveis, tá bom? Então aqui a gente consegue perceber que a principal matriz é realmente ali dos petróleos e derivados, principalmente para a produção de gasolina, para a produção de diesel, né? Então isso fica muito claro, tá, turma? E a gente precisa voltar a alguns capítulos quando nós falamos dos meios de transportes. Então, assim, o Brasil, ele tem uma forte ligação com os transportes de rodovia, né? Então, a gente tem a presença de muitas rodovias. Então, a maior parte dos produtos aqui no Brasil são transportados com utilização de caminhão, carros, motos, né? E a gente tem visto bastante, principalmente aí com a pandemia, né? Serviço de entrega, muitas empresas, né? Frete. Então a gente tem realmente aí uma grande utilização de rodovias. E nós sabemos que a maior parte desses transportes, né? Eles utilizam realmente ali o diesel, utilizam a gasolina. Em alguns casos também nós temos a utilização do etanol, que aí nós temos na composição
né, o etanol que é extraído ali da cana-de-açúcar. Mas, enfim, a maior parte vem realmente ali da gasolina e falei agora, o diesel, tá bom? Então o Brasil ele tem realmente aí esse quadro que faz com que essa matriz energética seja mais utilizada, tá bom? Então a gente consegue perceber aqui outro fator que a gente já comentou, que existe uma diferença entre a matriz energética e a matriz elétrica. Então aqui nesse gráfico nós estamos vendo justamente as matrizes que vão produzir energia. Pode ser energia elétrica, pode ser energia aí para movimentação dos transportes, né? Que é uma energia, porque está fazendo o motor se mover. A gente tem também preparo de alimentos, que entra aí na composição do gás, até mesmo do gás natural que é utilizado até mesmo para transporte, né? Com os carros. Então a gente percebe que vai bem além, né, da utilização como eletricidade, tá bom? Então a energia a gente utiliza como um todo. Como eu já tinha até relembrado, quando a gente lava a roupa e coloca ela para secar, a gente está aproveitando a energia do vento, a energia do sol para secar aquela roupa, né? Então assim, é energia. Então a gente utiliza bastante, tá? Então, assim, quando a gente fala, né, dessa renovável, falei do vento, da energia elétrica, desculpa, energia solar e energia eólica. Então, a gente tem realmente aí energia, tá? Não necessariamente eletricidade. E aí, vamos então para o segundo gráfico, para a gente explorar um pouquinho mais essa questão de energia elétrica, que eu falei aí dos transportes, né? E aí, antes de avançar para falar um pouquinho da produção, vamos ainda continuar falando da distribuição. No ano de 2018, para vocês entenderem assim, essa forte ligação do Brasil com o sistema de transporte rodoviários, nós tivemos uma greve dos motoristas de caminhão. E aí realmente gerou uma série de problemas assim na cidade, porque eles estavam reivindicando melhorias na categoria, de salário, de condições de trabalho, enfim. E como eles fizeram essa paralisação, aí a gente começou a perceber como a gente é extremamente dependente desse sistema de transporte, né, de mercadoria. E aí nós percebemos que os mercados começaram a ficar desabastecidos, muitos postos de gasolina ficaram desabastecidos, porque a maior parte, né, dos postos aqui são abastecidos com aqueles caminhões, né, que chegam com combustível. Então a gente começou a ter uma série de desabastecimento, falta de produtos, pessoas com dificuldade de chegar na escola, com dificuldade de chegar no trabalho. Então realmente foi um problema que gerou um desconforto muito grande, né? Quando a gente fala até mesmo dos aeroportos que precisam de combustível, que também vem derivado aí do petróleo, só o aeroporto internacional, que tem ali realmente um oleoduto, né, que transporta ali a gasolina direto da produção para o aeroporto, não sofreu com esse desabastecimento. Mas em outros casos, como o aeroporto Santos Dumont, que fica no centro da cidade, e aí o combustível ele chega via esses caminhões de abastecimento, realmente ficou comprometido, né, a decolagem de muitos voos por conta do reabastecimento. Então começou eu já falei, né, dos alimentos, começou a faltar produtos de higiene, né, então foi realmente uma série de problemas. E aí outros transportes, como o trem, o metrô, que utilizam outra fonte, né, outra matriz energética, que no caso ali é energia elétrica, né, e aí vem de várias outras produções, como por exemplo a hidráulica, ficaram muito lotados, né? Então as pessoas começaram assim, não, as pessoas precisam trabalhar, precisam chegar nos seus destinos, né? Precisam ir ao médico, hospital, enfim. E aí
realmente sobrecarregaram outros meios de transporte. Então, para a gente perceber assim como, aliás, o Brasil percebeu realmente a importância que tem essa categoria, tá? Que são os profissionais do sistema rodoviário. E aí, quando a gente fala, né, assim, eles estão trabalhando na distribuição, mas aí tem a questão da produção. Eles estão levando algum produto que foi produzido em alguma indústria, né, em alguma fábrica. E aí, gente, quando fala de indústria, realmente a gente tem algo que consome bastante energia. E aí, quando a gente pensa na indústria, aquele maquinário que produz em larga escala, vamos pensar que produz bolo, né? Plus Vita, por exemplo, produz biscoito, produz bolo, produz pão. Não é uma batedeira pequenininha que nem a que a gente tem em casa, é uma mega batedeira, né? Para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, não é uma pessoa que vai movimentar, e sim a energia elétrica que vai movimentar todo esse maquinário industrial. E aí, o Brasil, quando fala de abastecimento de energia elétrica, aí sim a gente tem um domínio aí da produção hidráulica, tá? Aí sim a mais utilizada vai ser a energia que provém aí dos rios, né, das hidrelétricas. Aqui temos Itaipu, que tem o grande destaque de produção nacional já há bastante tempo. Depois, é claro, vieram outras hidrelétricas também, mas nós temos aí realmente essa grande dependência. Quando a gente pensa no abastecimento dos nossos lares, das nossas escolas, trabalhos, até mesmo como eu comentei com vocês ainda agora, do metrô, do trem. Então a gente tem o que? Energia elétrica. E aí sim, como que nós produzimos energia elétrica? Qual é a matriz elétrica brasileira? E aí esse segundo gráfico mostra pra gente, né, que nós temos a usina nuclear de Angra, né, que é pouca essa energia comparada à hidráulica, mas ainda assim abastece uma boa quantidade ali de indústrias, de casas. Nós temos derivados do petróleo, gás natural, carvão e derivados, solar, eólica, biomassa, tá, e hidráulica. São essas matrizes que nós temos. E aí quando a gente pensa, né, assim, dessa produção, nós temos, quando eu falei aí de nuclear, a gente está falando ali do carvão, a gente está falando da biomassa, a gente está falando basicamente de ter uma usina que através, né, da combustão, da queima, faz realmente com que a gente tenha, né, a termoelétrica, a produção através do calor, tá? Então a gente tem esse calor que vai gerar aquele vapor, que vai movimentar a bobina e aí vai transformar essa energia em energia elétrica, que aí sim é uma das energias mais consumidas do Brasil. Então quando a gente fala assim, qual é a energia mais consumida no Brasil? Peraí, a fonte energética, né, assim, a matriz energética mais consumida é o petróleo, como nós vimos no gráfico anterior. Mas a matriz elétrica, aquela que é utilizada para produzir energia elétrica, aí sim nós vamos ter a energia hidráulica, que foi assim a escolhida porque o Brasil ele tem um bom volume, né, de chuvas, um bom volume de rios. Então a gente tem realmente aí uma boa disponibilidade para a implementação dessa usina, né, de geração de energia, que assim gera um impacto ambiental, mas não gera assim uma grave poluição, contaminação do meio ambiente na mesma proporção como, por exemplo, uma energia nuclear, uma queima de carvão mineral, ou seja, de combustíveis fósseis, tá? Então gera impacto, mas quando a gente compara esse impacto, ele acaba sendo um pouco menor, digamos assim, tá? Então vai gerar menos poluentes, tá? Então por isso que eles consideram de menor impacto, porque gera menos poluição para produzir energia elétrica, tá bom? Então assim, o Brasil ele foi realmente aí por anos pioneiro aí nessa produção
de energia elétrica, tanto é que Itaipu foi realmente a maior usina de produção, até que a China, né, óbvio, precisa de muito mais energia quando a gente compara o quantitativo populacional, de produção, e aí sim realmente teve a superação da usina, que ainda assim tem um grande potencial elétrico e ainda assim fornece energia, né, Itaipu, para boa parte aqui do centro-sul brasileiro, tá bom? Então, turma, por hoje nós fechamos aqui. Depois o livro ele vai falar mais um pouquinho, né, nas próximas páginas. Ele vai falar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu livrinho, que eu estou acompanhando aqui com vocês, no meu livrinho. Ele vai falar aqui basicamente, tá? Tudo isso que nós já vimos nos vídeos anteriores, tá bom? Na página 250 e na 251, ele vai explorar a questão do gasoduto e também da usina de biomassa, que nós já vimos no capítulo anterior, tá? Ou melhor, nos vídeos anteriores. Então, se ficar qualquer dúvida, me pergunta, tá bom? Não fica com a dúvida não. Vai lá no Escola Web, coloca a sua pergunta, que posso não responder na hora, mas assim que eu receber a notificação, eu respondo, tá bom? Então, turma, bons estudos para vocês, aproveitem, façam os exercícios, vão deixando o caderno aí em dia, tá bom? Aproveita, lembra que eu adoro o marca-texto? Pega o marca-texto, dá uma sublinhada naquelas palavras chaves, tá bom? Para vocês conseguirem aí organizando o estudo de vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.